Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje eu tenho aqui uma companheira muito especial, inclusive ela vem aqui para dar um recadinho para vocês. Professora Mara, bom dia. Bom dia, professora Janaína. Então, bom dia, sexto ano, estudantes, professores que estão aí sempre juntos nas aulas do Centro de Mídias, em História, Educação Física e aproveitando o convite da professora Janaína para participar dessa aula. Eu gostaria de falar para vocês que hoje é um dia muito importante, porque é o dia em que celebramos o Dia Mundial aí que onde paramos e pensamos sobre a atividade física. Claro, ele tem que ser pensado todos os dias, mas como sempre temos uma data aí para essa celebração, temos o dia de hoje. E é importante pensarmos que durante muitos anos as escolas elas acabam promovendo a Agita Galera, que é um momento de reflexão. E é esse recadinho que eu venho dar aqui para eles, viu, professora? Esse momento de refletir a importância da atividade física nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Eu sei que trabalhamos, estudamos, nossa vida é corrida, mas e se pensarmos o quanto essa prática de atividade física, dos exercícios, pode nos favorecer aí nessa caminhada puxada que muitos de nós temos. Então, é um dia de reflexão, um dia de tentarmos pensar em colocar pelo menos 30 minutos diários de atividade física nas nossas vidas. Então, se formos procurarmos subir escadas, evitarmos os elevadores, eu sei que é difícil, não é, professora Janaína? O que você acha disso? É bem tentador, né? É tentador, mas assim, é só questão de nos acostumarmos. Parece difícil, mas é uma questão de adaptação. Então, vejam aí nas escolas de vocês, porque sabemos que por causa da pandemia, houveram ajustes para essa prática do Agita Galera. Mas o importante é pensarmos que a prática de atividade do exercício físico, a sua participação nos jogos, nos esportes, e aí, mexer o corpo, ela é super importante. Se tiverem dúvida, me procurem lá nas redes sociais. E esse convite não é só para professores de educação física, estamos estendendo a todos os professores. E é isso, convido vocês para as aulas de educação física de quinta-feira, mas hoje é dia de Agita Galera na escola. Obrigada, legal. Viu, professora? Eu que agradeço, né? Então é dia de Agita Galera. E assim, aceito sim o convite, como professora de História, aceito esse convite da professora Mara, aqui da equipe de Educação Física, de todos os professores de Educação Física. Afinal de contas, Educação Física tem muito a ver com História, né? Muito. Porque olha só, na última aula nós falamos sobre cidadania e falamos de algumas conquistas das mulheres nos esportes. Então, inclusive, a prática esportiva, ela também é uma conquista cidadã das mulheres. E olha que legal, o tema da nossa aula hoje é também cidadania. Dá uma olhadinha aí na tela. Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre Grécia e Roma. Grécia, né, Pro? Que a gente já até teve uma aula juntas aqui. Eu tô gostando, viu, de frequentar aqui as aulas de História, aprender mais História e fazer essa ligação mesmo, né? Que tem Falamos de Olimpíadas, né? Das Olimpíadas, essa questão das mulheres. Teve um processo para que elas entrassem, né, no movimento dos Jogos Olímpicos. Não foi simples assim, mas é muito bacana estar aqui. E tudo é história, né, Promara? Tudo é história. Tudo é história. Temos os registros e aí verdade. A gente vem estudando, é história. É história. E história também está ligada com educação física, né? Afinal de contas, é uma busca sempre por participação, por representatividade, uma luta histórica. E aí, eu e a professora Mara já fizemos essa aula, nós já falamos sobre as Olimpíadas. E essa aula de hoje ela é uma sequência da Grécia Antiga, de Roma, é uma sequência aí do mundo antigo. Então, dá uma olhadinha na tela. Olha lá, pessoal, o título da aula, Cidadania. Continuamos aí nesse assunto, né? E vamos falar sobre Grécia e Roma, comparar aí as duas cidadanias. A habilidade. Como que nós vamos trabalhar a habilidade? Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Vamos identificar as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. E aí, eu gostaria que vocês atentassem, eu até vou deixar aí na tela, porque assim, a habilidade, ela já começa apontando e contando a história para nós. Ó, o que nós vamos falar? Sobre cidadania, não é isso?
E dentro do conceito de cidadania, está dizendo que existe uma dinâmica de inclusão e exclusão. Onde? Grécia e Roma. Olha quanta informação a habilidade está nos passando. Então vamos falar sim de cidadania, mas lembrando que o nosso recorte é o mundo antigo. Dentro do mundo antigo, o nosso recorte é Grécia e Roma. E nós vamos falar que mesmo no processo de cidadania, existiu inclusão e exclusão de pessoas. É isso que nós vamos analisar hoje, está bem? Então, vamos começar assim, ó. Aquela provocação, né, para os alunos, porque vocês já sabem o que é cidadania, vocês já sabem o que é ser um cidadão, nós já estamos conversando sobre isso ao longo das últimas aulas. Então, assim, ó, aluno do 6º ano, para você, está bem? No mundo de hoje, pensando hoje, o que é ser um cidadão? Vou deixar 1 minuto. Temos interações, sim. Então, vamos iniciar aqui com a interação da aluna Isis. Ela é aluna do professor Emerson. Ela colocou, professora Janaína, ter direitos e deveres. Assim também completa a professora Marisonda, que também diz que exercer direitos e deveres. A Nicole, cidadão é um povo lutador. E é isso, os que estão respondendo aqui focaram nessa questão de exercer seus direitos, receber seus direitos e exercer os seus deveres. Muito é isso, bem, professora? perfeito, Promara. Ó, Promarisondas sempre participando aqui da nossa aula. Olha que bacana, bom já dia. É um nome que eu conheço, sempre protagonista, a professora sempre participa aqui Prazer em conosco. conhecê-la aqui. É verdade. Olha só, perfeito, é isso mesmo. Então, o que é ser um cidadão? Ter direitos e deveres, né? E perfeitamente como a Promara falou, exercer os seus direitos, exercer os seus deveres, isto, sinteticamente, assim, resumindo, isto é ser um cidadão. E aí nós já sabemos que a cidadania, ela foi um direito conquistado, que alguns grupos foram separados da cidadania, né? E a gente vai ver isso agora lá no mundo antigo. Mas espera aí. Onde que a cidadania funciona, né? Porque eu tenho a cidadania, mas onde que eu exerço a cidadania? Dentro de qual sistema? Professora, olha só. Posso falar a interação Claro. do Lucas? Eu acho que ele já está começando a responder. E aí, olha, eu levantando a mão aqui que gostaria de falar. Estou também exercendo, né, a questão do respeito. Então, vamos lá. Posso falar, professora? Com certeza, à vontade, Pro. Vamos lá. O Lucas Eduardo, ele é da Escola Jeremias de Paula. Ele colocou assim, ó. Ser cidadão é participar na nossa cidade, mais especificamente, votar, participar de eventos, ajudar e colaborar a comunidade, ter direitos e deveres, mas com igualdade. Então, a resposta dele não poderia faltar essa questão. Perfeito. Qual é o nome do aluno? É eu não quero falar errado. Lucas Eduardo. Ele é lá da Escola Jeremias de Paula Eduardo. Legal. Parabéns, Lucas. Realmente, é isso. Ó, por exemplo, um jeito de participar da cidadania na sua escola é participando do Grêmio. Quando você está organizando o Grêmio, você está sendo também um cidadão ali dentro da esfera política da sua escola. E às vezes até pelo simples fato de você, como a professora Mara fez aqui, ó, levantou a mão para falar.
Isso também é ser um cidadão. É quando eu respeito o direito do outro, né, Pro? Porque ficaria chato, não é? Você tá falando e eu já, enfim, e colocar a resposta, então a gente... Perfeito. Foi um jeito, assim, eu tô acostumada nas minhas aulas, nós temos a questão da interação direta ali, mas eu estou aqui hoje na aula da professora Janaína, né? Então a gente tem essa questão de respeitar a forma em que ela trabalha, o modo em que ela trabalha. Não tenho como impor o meu jeito de trabalhar simplesmente porque eu estou aqui, né? Cada aula levamos de uma forma. Isso. E é questão de, nesse caso, não foi combinado, viu, gente? Mas é de respeitar mesmo. Porque ela tem um modo dela dar aula, a dinâmica de aula dela. E eu aqui, que gostaria de falar e levantei a mão, gente. Vocês não viram, mas eu levantei a mão. Exercendo sua cidadania, sendo uma obrigada. cidadã. Perfeito. Então são esses exemplos, porque muitas vezes nós viemos com conceitos, né? Conceito de cidadania, a gente começa a trazer aí do mundo antigo para o atual, mas no dia a dia, nessas pequenas relações também existem relações e situações onde nós somos cidadãos, onde nós estamos de fato exercendo direitos e deveres, né? Então assim, no dia a dia, ó, numa situação corriqueira, nós estamos sendo cidadãos. E aí, onde nós estamos travando, né, essa batalha de cidadania? Onde nós estamos sendo cidadãos? Em qual esfera? Na democracia. Porque só na democracia é que você consegue ser um cidadão. Em outro tipo de regime, por exemplo, em um regime monárquico, onde tem um rei e seus súditos, aí não tem cidadania, Pro. Aí se você fosse o rei, você ia falar, eu só ia ser o seu súdito, eu não poderia... eu teria que ficar quieta aqui, porque aí é um outro sistema de governo. Mas na democracia, sim. E a democracia, ela é uma permanência histórica lá de Atenas. É por isso que a gente estuda a Grécia Antiga. É por isso que a gente estuda Grécia. É por isso, porque a democracia, ela é um presente que os gregos nos deram até os dias de hoje. E aí eu vou deixar mais uma perguntinha. Sexto ano, o que é democracia? 1 minuto. Temos aqui respostas. A resposta da Milena também, ela é aluna da resposta da Yasmin, que também é aluna da professora Milena, lá da Escola Jeremias. Ela disse assim, ó: democracia é um regime político em que todos os cidadãos participam igualmente. Perfeito. Então, essa é a resposta. É um sistema onde todos os cidadãos participam igualmente. Então, eu vou trazer aqui uma breve definição, que vê, olha só, de cidadania. Então, essa definição, ela está no caderno do aluno, né? Eu não vou fazer a leitura dela toda, mas está lá na página 136 do volume 3. Então, o conceito de cidadania, ele surge na Grécia Antiga. E aí, eu vou frisar aqui a seguinte questão, né? Porque nós falamos que a democracia, ela acontece para os cidadãos. Só que é o seguinte, em Atenas, na Grécia Antiga, apenas homens nascidos na cidade com mais de 20 anos de idade, com serviço militar completo, tinham direitos políticos. Então, olha só, gente, a gente precisa pensar assim, ó, quando eu penso em cidadania, democracia, eu tenho que pensar também no tempo histórico. Então, voltando lá para o princípio, lá em Atenas, na Grécia, onde essa ideia de democracia nasceu, lá, todos os cidadãos poderiam participar do governo. Inclusive, a democracia deles era direta. O cidadão direto votava a qualquer decisão ali da cidade, da poli. A nossa não, a nossa é representativa. Nós votamos em alguém que nos representa, mas isso nós teremos uma aula só para explicar como funciona a nossa democracia.
Na democracia, lá na Grécia Antiga, então assim, ó, o cidadão, ele ia direto, ele ia lá na Ágora, né, lá na praça pública, e lá ele decidia, ele ia nas grandes assembleias e decidia tudo, diretamente. O cidadão decidia sem nenhum representante, era direto. Só que todos eram cidadãos, as pessoas que estavam naquela polis, né, polis vocês sabem que é cidade, todos eles podiam decidir, votar? Não. Você precisava ter você tinha que seguir alguns critérios para ser considerado cidadão. Por exemplo, ser homem, com mais de 20 anos de idade e com serviço militar completo. Então, homens nascidos na cidade, então estrangeiros já não eram cidadãos, com mais de 20 anos de idade e com serviço militar completo. Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos não eram cidadãos, então eles não participavam das decisões políticas ali da polis Atenas. Então, funcionava deste jeito a democracia, isto era ser cidadão. Então, lembra que lá na habilidade, eu li assim para vocês, ó, vamos falar do conceito de cidadania e democracia e apontar que existe inclusão e exclusão. Então, esses grupos estão excluídos da cidadania, das decisões políticas lá na Grécia Antiga. E aí, eu trouxe assim para vocês, ó. E aí, pessoal, vocês e sua família, né? Vocês são cidadãos? Me conta aí, eu vou deixar 30 segundos para vocês. E vamos com a Yasmin aqui. Ela coloca assim, professora Janaína: sim, somos cidadãos, participamos na sociedade, meus pais votam, cumprimos nossos deveres e direitos. Então o foco aí foi essa questão do voto, né, dos pais, da família. Perfeito, isso mesmo, Yasmin. Inclusive hoje você também é considerada uma cidadã. Está bem? Nós teremos uma aula para falar um pouco mais sobre isso. Mas pesquisem, porque os seus pais são cidadãos, mas você também é. Agora, dá uma olhada na tela. Vamos voltar lá em Esparta e Atenas. Como que funcionava a cidadania em Esparta e Atenas? Bom, vamos pensar no cidadão espartano. E olha que eu já coloquei assim de cara essa imagem. Por que será, né? Eu tenho certeza que vocês, alunos do 6º ano, já viram algum desenho, algum filme, e vocês sabem que uma grande característica dos espartanos é a guerra. Eles são homens que foram forjados na guerra, né? Inclusive, se uma criança lá em Esparta nascesse com algum problema físico que o impossibilitasse de servir ao exército, essa criança não era também considerada um cidadão, ele não era aceito naquela sociedade. Era assim que funcionava aquela sociedade. E aí, vamos pensar agora como fazer, né? Quais são os critérios para ser um cidadão em Esparta? Dá uma olhadinha aí na tela. Primeiro critério, homens. Então, mulheres já estão excluídas. Maiores de 30 anos, então somente os adultos, né, que serviram ao exército. Nascidos em Esparta, olha só, tem que ter nascido em Esparta, estrangeiros não eram cidadãos. E integrantes do exército. Logo, né, porque é uma sociedade muito militarizada, então, muito militar. Logo, os seus integrantes do exército são considerados cidadãos. E aí, mulheres espartanas participavam das reuniões públicas. Escravos e aqueles que não recebiam a educação espartana eram excluídos do processo. Então, assim, a mulher espartana, ela não participava da cidadania, mas ela tinha, assim, um direito de estar ali nas reuniões públicas, justamente pelo fato dessa sociedade ser muito militar. Então, as mulheres também tinham um pouco mais de participação. Mas elas ainda não eram cidadãs, mas elas até iam às reuniões. Vamos então para um outro grupo, Atenas. Atenas ela é muito mais voltada aí à filosofia, ao pensamento. Então vamos pensar lá em Atenas, que inclusive é onde começou a democracia, né?
Critérios para ser um cidadão ateniense. Tem que ser homem, né? Precisa ser homem. Maiores de 20 anos. Ó, mais uma vez, as crianças estão excluídas deste cenário. Nascidos em Atenas. Serviço militar completo. Então, vocês percebem que tanto em Atenas quanto em Esparta, nós temos aí muito parecido quem são os cidadãos, né? No geral, homens que serviram ao exército, que são daquela terra. Então, no geral, esses são os cidadãos. A grande maioria, né, escravizados, estrangeiros, mulheres e crianças, a grande maioria está fora desse processo de democracia. Eles não estão decidindo nada, apenas obedecendo. Então, quando falamos de cidadania e democracia em Atenas, né, eu falo de Atenas porque ela foi onde começou, é o berço da democracia. Quando falamos de democracia e cidadania em Atenas, precisamos lembrar que existia também uma inclusão e uma exclusão. Quem era incluído? Homens, nascidos em Atenas, em Esparta, pessoas que eram estrangeiros, mulheres, todos estavam por fora do sistema. E aí, vamos ver a mulher lá em Atenas. Como que era a mulher? Mulheres, escravos e aqueles que não tinham bens materiais suficientes eram excluídos do processo. Então, ó, mais uma vez aí, a habilidade sendo trabalhada. Então, sim, democracia é um governo para todos, né? É um governo onde todos ali estão participando. Cidadão é aquele que decide as questões políticas, mas nem todos são considerados cidadãos. E aí, eu tenho aqui esse pensamento, né? É Aristóteles, o que ele está dizendo? O trabalho braçal não era compatível com aqueles que praticavam a política. Isso mesmo. Então, eles acreditavam que, segundo Aristóteles, o trabalho braçal, né? O que seria o trabalho braçal? Limpar uma casa, trabalhar na colheita, pescar, construir uma casa. Isso é um trabalho braçal. Segundo Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele dizia que não era compatível com aqueles que queriam praticar a política. Porque para esses antigos, né, para os antigos gregos, existia um princípio que era o ócio criativo. Então, para que você pudesse pensar e confabular e ter ideias e se dedicar à oratória, à política, você não podia se dedicar a serviços braçais. Por exemplo, participar das Olimpíadas, ou correr, ou construir uma casa. Não, esse tipo de coisa, assim, esse tipo de trabalho estava separado para os não cidadãos. Cidadão, aquele que vai pensar a política, segundo Aristóteles, tem que ser uma pessoa que está bem descansada, ali, que está no seu ócio criativo, né? Ele não pode se ocupar com coisas do dia a dia. Era assim que ele pensava. Agora, dá uma olhadinha na tela. Até aqui eu falei de Grécia, né? Mas vamos pensar Roma, porque Roma também tem esse sistema, é muito parecido. E aí, ó, vocês têm aqui do lado a pirâmide social, eu vou marcar aqui para vocês, a pirâmide social do período republicano, da República, né, de Roma. Então, vocês veem que assim, ó, nós temos lá na base escravos, clientes, um pouquinho mais acima, plebeus e patrícios. Nós teremos aulas muito mais aprofundadas para falar sobre a sociedade romana, mas ela também não fugia muito aí desse conceito de cidadania em relação à Grécia. Por exemplo, ó, quem eram cidadãos na antiguidade, em Atenas e Roma? Eu já estou dizendo para vocês que era muito parecido, né? Já estou dizendo para vocês que existia uma inclusão e uma exclusão quando falamos aí de cidadania no mundo antigo. Então, se a gente for pensar quem eram os cidadãos de Roma, nós vamos ter a mesma resposta. Era a elite. Só que no caso, lá em Roma, eles eram chamados de patrícios. Sim, eles eram os patrícios, aqueles primeiros habitantes ali de Roma, os que chegaram primeiro e foram povoando a terra. Eles são os patrícios, eles estão acima de todos. E aí nós vamos ver que Roma tem uma série de peculiaridades, né? Por quê? Roma, ele passa por 3 períodos, a gente tem a monarquia, depois a gente tem a república e o Império Romano. Mas esse tema nós vamos trabalhar nas próximas aulas. A intenção aqui mesmo era trabalhar a habilidade, eu vou colocar novamente para vocês, dá uma olhadinha na tela. A intenção dessa aula era esta, associar o conceito de cidadania
Então, nós já sabemos o que é cidadania, vocês já sabem. E a dinâmica é o quê? De inclusão e exclusão. Então, vocês já sabem que existia essa dinâmica de inclusão e exclusão. Agradeço a todos os professores que estão aqui comigo no chat. Muito obrigado. Avaliem a nossa aula. E, professora Mara, muito obrigada também pelo recadinho que você deu. Obrigada eu. Pessoal, até breve. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.